Quando a gente, sabe, Deus manda você falar e você não fala, mas não é assim? E aí eu vivi nisso. E na sexta-feira eu vim pro culto aqui, eu falei aqui no culto, eu vim com a dor horrível no coração, sem conseguir respirar direito no carro. E eu abri o vidro do carro, ligava o ar-condicionado, desligava e abri, eu respirava, o coração travado. Falei pra Camila, acho que eu vou pra casa. Aí eu vim assim mesmo pro culto. Quando eu vim no culto, e Deus veio brigando comigo até chegar aqui, eu sem entender que Deus dizia assim, ó. E eu falei assim, chegar eu vou pedir para alguém me ungir. Aí eu, aqui no culto, aí Deus vinha falando, ora por doentes. Eu estou doente, eu vou pedir para alguém me ungir. E Deus falava assim, ora por doentes. A gente veio discutindo lá pra cá, assim, uma conversa sem sentido assim da minha parte, né? E aqui no culto eu consegui entender o que Deus tinha usado o presbítero Márcio para falar outro dia aqui na oração. E eu, no final do culto, eu chamei as pessoas aqui. E eu orei e eu falei aqui no microfone que Jesus queria ser curado aqui, que era o que Deus estava falando, eu fui curado. Quando terminou o culto, eu já estava curado. E eu falando com o pastor, eu sei que muitas pessoas também foram curadas. Eu falando com o pastor aqui, o pastor também estava no mesmo sentido, porque ele estava querendo fazer uma campanha na sexta-feira para Jesus curar. E aqui no culto, Jesus estava dizendo no meu coração que vamos falar aqui, ó. Quer falar escondido lá, fala aqui logo, bota Jesus, escancara logo. Foi ele que falou, não foi eu. Ele falou, porão as mãos, eles curaram, eu só estou repetindo. Ele falou que vai curar você, irmã Graziela. Você tem asma, não é? Você tinha, porque Jesus vai curar você. Escancarar Jesus logo. Nós vamos orar aqui. Nós vamos fazer uma campanha que Jesus vai curar muitas pessoas e outra. E tinha falado, uma vez eu fui daqui para casa no carro com um espírito maligno falando dentro do meu ouvido assim, olha, você não falava mais nada. Estão falando por aí que você é um falso profeta, que você é não sei o que lá. Eu falei, é mesmo? E eu fui concordando com ele. Cheguei em casa meio desviado já. E ele me mostrava alguém balançando a Bíblia, dizendo assim, a profecia está aqui, ó. Cheguei em casa, eu abri a Bíblia assim, e eu abri no capítulo 13 de Atos, e lá dizendo que na igreja de Antioquia tinha, Jesus separou profetas. Era a igreja de um dia desse, Senhor. Jesus vai curar você, viu? Jesus está te curando já. Jesus vai curar muitas pessoas aqui. E ó, o que Deus está querendo é que a gente escancara isso, fala isso. Fala isso. E na terça-feira pode vir, meu irmão. Na terça-feira o que eu falei aqui foi isso. Vamos dar oportunidade para Jesus operar. Se você não falar, se você não chamar alguém, se você não pôr a mão em alguém, que oportunidade você vai dar para Jesus fazer? Calado, né? Amém? Vamos orar pelo pregador. Ele vai pregar sem teclado hoje, ó. Beijo. Vamos orar, irmãos. Eu queria que os irmãos ficassem em pé, os irmãos estão sentados. Vamos orar a Deus, para que Deus possa fazer o que Ele já planejou para essa noite. Amém? Pai, está aqui o teu filho, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela vida dele, pela família dele, pelo ministério dele, Senhor. Deus, em nome de Jesus, essa noite, Deus, seja com ele. Que tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para nossas vidas, que Ele possa, Deus, expressar essa noite, que Ele tenha condições de expressar, que o Teu Espírito, ó Deus, o ajude, que o Teu Espírito, ó Deus, fale através da vida dele. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele merece, aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Quem quer ouvir uma palavra de Deus essa noite? O pastor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Gostaria de agradecer primeiramente ao nosso Deus por essa oportunidade, aos nossos pastores. Que bom que voltou, né, pastor? Vocês fazem muita falta. E agradecer a cada um dos irmãos que tem orado pela minha família, minha esposa, meus filhos. Melhor não falar o nome de todos, né? Mas eu gostaria de louvar o meu Deus, porque neste lugar a presença de Deus é maravilhosa. Quantos já estão sentindo a presença de Deus? Jesus está aqui, meu irmão. Você pode glorificar a Ele. Livro de 1 Samuel, capítulo 1. Todos acharam?
Queria agradecer também ao Ministério do Louvor Som do Reino, que vai ficar aí até o final da pregação, por favor. Amém? Que diz assim, capítulo 1, versículo 1. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, de monte Efraim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, e filho de Eliú, filho de Tou, e o filho de Zulfi, um Efrateu. E ele tinha duas esposas, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Coloque a sua Bíblia no seu banco. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga: Senhor, obrigado, porque eu sei que nessa noite o Senhor falará comigo. Assim como o Senhor já está falando, continue nessa noite. Poder sentar glorificando o nome santo de Jesus. Aleluia. Irmão, estou um pouco gripado, mas o Senhor Jesus está neste lugar, e a palavra que o Senhor tem preparada para cada um de nós vai ser dita em nome de Jesus. Amém? Então abra o seu coração para que o Senhor venha enraizar essa palavra, para que você venha usá-la a partir dos dias da sua vida, que assim nós venhamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Amém? Essa história, meus irmãos, é muito conhecida. Ana e Penina, duas mulheres que naquela época, o costume normal, um homem poderia ter mais de uma esposa. Só que nessa ocasião, uma de suas esposas não poderia ter filhos. E todos nós sabemos que naquela época ter filhos era muito importante para uma mulher, principalmente as mulheres cristãs, as mulheres judias. Porque o Messias estava chegando. Então aquela que pudesse conceber um filho, ela seria uma mulher abençoada, seria uma mulher que todas a invejavam, porque o Messias poderia vir dela. Só que nós vemos esse texto em específico, que Ana, ela era uma mulher que sacrificava a Deus, assim como Penina também sacrificava a Deus. Todos os anos eles tinham uma rotina de ir até o monte, se sacrificar e entregar uma adoração e um sacrifício a Deus. Só que nós vemos nesse momento Ana desesperada, triste e abatida, porque ela não conseguia gerar. E é neste momento em que nós paramos para pensar: por que Ana não podia gerar? Por que Penina podia gerar e Ana não? Só que nós temos que prestar atenção no que Deus tem a nos dizer nessa noite. Nós temos que nos atentar qual é a mensagem de Jesus essa noite. O povo de Israel tinha uma necessidade. Eu li aqui sobre os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Dois filhos em que na casa do Senhor eles pegavam as gorduras, pegavam os sacrifícios e usufruíam nas cidades, e faziam coisas que não eram de acordo com a palavra de Deus. Eu já quero começar te dizendo que a forma de Ana não poder gerar, existia um propósito. Ana não podia gerar porque existia um propósito, e o propósito era que o Senhor pudesse falar com a sua igreja novamente. Nós vemos que ele deixou seus filhos fazer o que quis, e ali Deus parou de falar com os seus servos. Então, se nós nos atentarmos ao que Deus quer nos dizer essa noite, às vezes a gente fica: Senhor, por que eu não posso ter isso? Senhor, por que eu não posso ter aquilo? Só que existe um propósito
naquilo que você acha que é necessário para você. Só que mais importante ainda é nós sabermos qual é o propósito de Deus naquilo que nós queremos. Mas o que você está querendo dizer? Eu quero ser um pregador, eu quero ser um músico, eu quero ser um cantor. Só que o propósito de Deus na nossa vida é isso? O propósito de Deus na nossa vida é esse que nós queremos nos atentar a Ele? Ou o propósito de Deus é que você realmente seja um pregador, mas que você seja um pregador diferente? Porque nós vemos uma Ana que não podia gerar, vemos uma Penina que gerava e zombava de Ana. Hoje em dia nós vemos pessoas que, por ter um dom de Deus, ela começa a zombar do outro. Ela começa a olhar e dizer assim: se eu tivesse a oportunidade de estar ali, o negócio era diferente. Se eu tivesse a oportunidade de estar ali, eu cantava diferente, eu tocava diferente. Só que quando você é chamado para gerar para o Espírito, você não consegue fazer a mesma forma que o outro está fazendo. Você pode entrar na aula de violão, você pode entrar na aula de canto, você pode fazer teologia, mas tudo que você tentar transmitir não vai sair da forma que você quer. Porque aquele que gera pelo Espírito, ele tem que se atentar no que a palavra diz, para que o Espírito se manifeste através do que Deus tem para ele. E eu já quero te dizer que você tem um potencial diferente. Que tipo de potencial é esse? Um potencial em que Deus nunca vai permitir em que um adorador ofereça a Ele uma adoração de qualquer jeito. Mas o que você está tentando dizer? Você pode até tentar ser um pregador. Porque eu achei bonito, eu vou fazer teologia, eu vou estudar, eu vou me aprofundar na palavra. Mas quando você tentar pregar, você não vai pregar da forma que Deus quer que você pregue. Porque a sua adoração que será entregue aqui nesse altar, diante de Deus, ela tem que corresponder à necessidade que Deus tem para você. Qual é a necessidade de Deus para você, para mim hoje? Quando nós entendemos qual é essa necessidade, a nossa vida é diferente. Nós vamos olhar para as coisas diferentes. Nós vamos nos atentar para as coisas de Deus com um olhar diferente. E que olhar é esse? O olhar de Deus para nós. Aí nós nos atentamos para o que Deus diz. No versículo 5, no final, a Bíblia diz que Deus vai lá e trava o ventre de Ana. Mas não era uma bênção a mulher gerar? Não era uma bênção a mulher ter filhos? Mas Deus, Ele pega e trava. Porque Ele estava dizendo para Ana: eu não quero que você faça igual Penina. Penina ela gera, mas ela gera para o homem. Mas eu quero que você gere para mim. Eu quero que você gere para que as pessoas que estiverem ao seu redor, elas venham sentir aquilo que eu tenho preparado para elas. Às vezes a gente para e fala assim: não, eu quero porque eu quero e pronto, acabou. Só que Deus, Ele olha para nós e fala: não, eu não vou deixar você seguir adiante. Porque o que eu tenho preparado para você, nem olho não viu, nem ouvido ouviu, o que eu tenho preparado para a minha igreja. E às vezes a gente é teimoso, pastor. A gente quer porque quer fazer aquilo que Deus não nos prometeu. E a gente fica anos e anos, como Penina, Ana e Eucana, subia ao monte, descia ao monte, sacrificava, ia no altar, dava o sacrifício e nada acontecia. Você quer ser Ana ou você quer ser Penina? Pergunte para você mesmo, não precisa falar. Você quer ser Ana ou quer ser Penina? Você quer gerar para o Espírito ou você quer gerar para a carne? A necessidade que você precisa entender. Assim como naquela época, o povo não ouvia mais a Deus. Nós temos que entender que quando nós entendemos o propósito de Deus,
Deus ele nos ajuda a identificar isso. Às vezes a gente pergunta e fala assim: não, mas existem tantas dúvidas, eu não sei o que eu vou fazer. A minha família está sofrendo, o meu celeiro está vazio, a minha casa precisa de alegria, o meu casamento está destruído, a minha vida profissional não vai para frente, nada que eu faço dá certo. Só que às vezes, meus irmãos, nós estamos bem na casa de Deus. A gente vem para o culto de oração, a gente vem para o culto de ensino, a gente visita outra igreja quando não tem culto aqui, a gente vem para um culto de libertação, ora, adora a Deus, vem para o culto da família, ora pela família. Só que a adoração não está sendo transmitida da forma que Deus colocou no seu coração. Aleluia, Deus. Existem pessoas aqui que Deus trouxe aqui neste lugar, que existe uma adoração queimando dentro dela, só que ela não sabe como transmitir. E Deus te trouxe aqui neste lugar para que você venha entender que tipo de adoração você tem que transmitir para o mundo. E que tipo de adoração é essa? Eu comparo Ana e Penina como dois pregadores. Penina é aquele pregador que tem um monte de dons. Ele canta, tem até uma voz bonita. Ele prega, tem uma voz que estronda tudo. Só que o ministério dele nunca vai para frente. O ministério dele nunca é impactante para as vidas das pessoas. Onde ele prega, as pessoas até pulam, até choram, mas nada do que ele faz fica marcado na história de ninguém. É só um momento. Sabe como as pessoas estudam para ser pregadores? Elas estudam teologia, veem a Bíblia, elas pegam aqueles clichês, palavras que vão avivar a igreja, palavras que vão reacender o ego de alguém que precisa, mas a palavra que as pessoas pregam nunca é uma palavra que vem ser plantada nos corações de ninguém. Penina é como aquele pregador que prega tanto, mas depois que ele prega, depois que ele acaba o mover, ninguém nem se lembra mais do que foi acontecido. Só que o pregador Ana não. Ele está dentro da igreja, ele não sabe a direção que ele tem que ir. Ele ora todos os dias, ele prega, ele tenta pregar todos os dias. Só que ele fica triste porque tem uma Penina que está do lado e está pregando, está até profetizando. E ele está aqui triste. Ah, mas por que fulano tem tanto? Por que fulano toca? Por que fulano prega? E eu não tenho nada? Por que fulano é tão usado e eu não tenho nada? Deus te chamou aqui hoje para você parar de olhar para a vida do seu irmão, para você parar de olhar para os dons do seu irmão. Não importa se ele sabe pregar, se ele sabe cantar, se ele sabe orar, não importa se ele sabe pular. O importante é que aquilo que Deus colocou no seu coração, o importante é que aquilo que Deus tem preparado para você, isso é que vai impactar essa geração. Às vezes a gente se preocupa tanto de dizer: Senhor, mas o pastor Jorge tem um ministério abençoado, eu quero também. O Rodrigo toca bem, eu quero tocar também. O pastor prega, a pastora prega, eu quero também. Mas calma, meu irmão, aquieta o seu coração, coloca seu coração diante de Deus, coloca aquilo que você precisa diante de Deus, coloque todos os seus pensamentos, desejos, propósitos diante de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes você vai estar lá na portaria, você vai recepcionar alguém e isso vai impactar a vida de alguém. Às vezes você vai estar limpando a igreja, alguém chega e vê tudo limpo, tão maravilhoso, e isso vai impactar alguém. A gente se preocupa tanto com o dom que as pessoas demonstram, que a gente esquece de ver qual é o dom que Deus tem preparado para nós. Você já parou para pensar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim para essa geração? O que o Senhor quer de mim para minha família? Esses dias eu parei, olhei para os meus 3 filhos, eu falei: meu Deus, que tipo de pai eu estou sendo para os meus filhos?
Aí eu olhei para o Miguel, olhei para a Alice, olhei para a Helena e falei: meu pai, me ajuda, porque eu não sei que tipo de pai eu tenho que ser, mas através da tua palavra o Senhor vai me ensinar a ser um bom pai. Meu irmão, para na sua casa e olha para a sua vida e pergunta para Deus: Senhor, que tipo de servo que eu tenho que ser? Chega aqui na igreja e diga: Senhor, que tipo de adorador que eu tenho que ser? Porque existe o adorador que ele é um espectador, mas existe aquele adorador que ele não está prestando atenção se o violão saiu fora, se o baixo saiu fora, se a guitarra saiu fora, se a bateria saiu fora, se o fulano caiu, se o fulano gritou, mas ele está tão parado e direcionando a sua adoração a Deus, que tudo que ele olha é o Pai, que tudo que ele olha é o Senhor, que tudo que ele olha é a presença de Deus, que tudo que ele olha é dentro dele, aquilo que Deus tem preparado para ele. Oh, aleluias! Então, se nós formos prestar atenção no que Deus tem preparado para nós, a gente vai parar de olhar para o vizinho. Sabe aquele vizinho que peca, que se prostitui? Todo final de semana ele tem dinheiro para fazer churrasco, o carro novo na garagem, a casa está linda, mas ele é um pecador. E você olha e fala assim: meu Deus, mas eu sou teu servo, eu estou aqui todos os dias, eu não tenho dinheiro nem para pagar um boleto, eu não tenho dinheiro nem na pizzaria. Os irmãos que gostam de pizza, eu não tenho dinheiro para sair com minha família. A gente começa a olhar lá para fora, mas Deus está falando: não olha para fora não, olha para mim. Não olha lá para fora não, olha para mim. Porque enquanto o Penina está gerando para a carne, eu estou querendo que você gere para mim. Enquanto você gera para mim, você vai ser abençoado. Enquanto você gera para mim, eu vou encher a sua vida, eu vou encher a sua família. Só que a gente se preocupa demais, a gente se entristece demais. Eu estou falando de mim. Esses dias eu estava no meu trabalho, chegou um pessoal todo desconcertado da cabeça, só falando de coisa ruim, de prostituição, de mentira. E eu: meu pai, eu estou aqui trabalhando, acordo cedo, e esse povo daí tem tempo para fazer tudo. Mas é assim, meu irmão, que funciona lá fora. Só que a paz espiritual ele não tem. Eu quero saber, não para não, gente. Na hora que eu estou lá no pecado, eu não paro também não. Quando nós nos atentamos ao que o Espírito Santo tem a nos dizer, nós paramos de olhar lá para fora. Porque lá fora é muito fácil a gente criticar, lá fora é muito fácil a gente pensar que é muito fácil para ele. Só que a Bíblia diz que o sol ele se põe e ele também amanhece para o ímpio e para o justo. Então, se você quer ter uma vida espiritual abençoada, olha para Cristo, olha para o que o Senhor tem para você. Vamos parar de reclamar um pouco, meus irmãos. Vamos parar de olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa e dizer: a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é dos nossos filhos, a culpa é do pastor que não ora, a culpa é do irmão que não me ajuda. Não, a culpa é minha porque eu não olho para o Pai quando eu tenho que olhar. A culpa é minha porque eu sei que tudo que eu preciso está aqui. A culpa é minha porque eu sei que quando eu olho para os montes, igual o Salmo capítulo 125 diz, que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam. Ou seja, o mundo não vai fazer ele se abalar, a situação não vai fazer ele se abalar, mas ele vai permanecer firme para sempre. A evangelista Samara pregou aqui, falou sobre Daniel, que todas as vezes que eles queriam ir atrás de alguém, ele ia naquilo, na essência dele. E Daniel era um homem reto e íntegro diante de Deus. E ali começou a causar inveja entre aquelas pessoas que ficavam junto de Daniel, porque eles sabiam do potencial que Daniel tinha. Sabe por que o povo está de cara feia para você?
Porque o diabo planta essa coisa ruim dentro deles e quer colocar tristeza, porque ele sabe qual é o potencial que você tem. Ele sabe que você é como a mensagem que a Samara pregou, que é como um leão que como se tivesse adormecido. Mas eu quero te dizer que o leão, ele acordou e ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu quero te dizer que ele está aqui nesta noite. E ele quer te dizer o seguinte: não importa a sua situação que você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, Jesus, ele tem uma diferença para você. Aí, muitos pregadores, quando vai falar de Daniel, falam assim: mas o rei fez um decreto, porque puxa-saco tem em todo lugar. Agora você imagina, pastor Getúlio, puxa-saco do rei chegando no rei. É o seguinte: o Senhor é maior, o Senhor é que é o rei de todos. Então a gente podia fazer o seguinte: a gente poderia fazer uma estátua do Senhor, colocar no meio da cidade, e todo mundo que passasse por lá tinha que prestar referência para o Senhor. Um plano arquitetado contra Daniel. E outra coisa, rei: as pessoas que se prostrarem a outros deuses, o Senhor joga na cova dos leões. Aí o rei começa a se encher: realmente, eu sou o grande aqui, então tá certo, pode fazer isso. Daniel chega na sua casa, se ajoelha dentro do seu quarto. O que ele faz? Escancara a sua janela. E quem que passa lá? Os puxa-saco do rei. E vê Daniel orando de manhã, no almoço, à tarde e à noite. Eu já vi pregadores dizendo: por que Daniel não fechou sua janela? Por que Daniel não se escondeu dentro do seu quarto bonitinho? Por que Daniel ele não se privou disso? Para se privar da cova dos leões, ele provocou ir à cova dos leões. Mas eu quero te dizer que aquele que tem uma adoração dentro dele, não importa o dia, não importa o momento, quando chegar uma situação de alguém olhar para você e falar assim: olha, vamos travar a adoração do pastor Jorge, em vez do pastor Jorge se calar, ele vai gritar. Em vez de ele se calar, ele vai gritar, porque existe um leão, e esse leão vai gritar dentro de você, para que essa adoração ela não venha ser escondida. E essa adoração que Deus tem dentro de você, ainda que você venha cair na cova dos leões, ainda que você venha padecer e está adorando a Deus, que essa adoração ela venha impactar e que a glória de Deus seja manifesta através dela. Nós já sabemos a história de Daniel. E quando Daniel ele foi jogado à cova dos leões, os leões fecharam as suas bocas. Porque o propósito de Deus com aquele decreto era mostrar que a adoração ela não pode ser interrompida por nada e por ninguém. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, aquilo que Deus tem para você não pode ser interrompido, não pode ser calado. Então nós temos que entender que tipo de adorador eu tenho que ser. Será que eu tenho que ser aquele tipo de adorador que alegra o coração dos outros no erro? Ou se a minha adoração ela está fazendo, às vezes ela confronta. Como Ana, ela se sentou, ela se ajoelhou clamando a Deus. A Bíblia diz que ela fez um voto com Deus. E ela chegou diante de Deus e disse: Senhor, se o Senhor se atentar à sua filha e se lembrar de mim, e o Senhor me ajudar a conceder um filho, eu vou te entregar todos os dias da minha vida. O que você tem necessidade hoje? É muito fácil, pastor. Eu tenho esse copo aqui. Só que se eu quiser entregar para o pastor Jorge, eu entreguei algo que eu já tinha. Só que isso aqui é água, é necessário para a minha vida. Só que eu estou dando de mão dada para o pastor Jorge. Só que imagina você ter necessidade de algo
E mesmo sem você ter, você já ofereceu diante de Deus. Imagina você ter necessidade de uma coisa, que antes que Deus coloque nas suas mãos, você fala: Senhor, em vez de vir para minha mão, se o Senhor me der, pode ficar com o Senhor. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você que quer ser o pregador, você que quer ser o cantor, você vai dizer assim para ele: Senhor, eu sei que o dom é seu, eu sei que eu quero pregar, mas antes que o Senhor me dê esse dom de pregar, que quando eu pregar não seja eu, mas que seja o Senhor. Então, antes de você querer ser algo na presença de Deus, entregue Ele hoje, entregue na presença de Deus, entrega para Ele, porque tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. E às vezes nós queremos receber os aplausos. É tão maravilhoso quando alguém te elogia por algo que é seu. Mas só que, meu irmão, quando a gente está aqui, o negócio é diferente. Nós sabemos que existe um peso de uma responsabilidade, que o aplauso ele pode derrubar alguém. Então a gente tem que entender que quando subir neste altar, não é a minha pregação, não é a minha palavra, mas sim é Deus me usando para falar com você. Mas assim é Deus usando os músicos, mas assim é Deus usando você, é usando você na sua família. Só que a gente quer receber a glória, a gente quer receber tudo para nós. Mas hoje entrega para Ele, entrega para Ele. Você quer ter um carro bom, você quer ter uma família abençoada? É aqui, ó. É aqui que você vai gerar. Penina e Ana, elas geravam, ela tinha um contato com o seu marido. Ana também tinha. Só que no momento que ela resolveu entregar para o Senhor, naquele momento Deus abriu a sua mão e ela conheceu a Eucana, e naquele momento nasceu Samuel. Meu irmão, o seu Samuel ele vai nascer, e quando ele nascer, as pessoas vão olhar para você e não vão entender o que está acontecendo. Eu quero te mostrar nessa noite através da palavra que quem gera pelo Espírito, ele tem um dom de impactar uma geração a ponto de aquilo que Deus colocou diante dele nunca vai ser esquecido. Eu quero que você cite o nome dos filhos de Penina. Alguém sabe? Pastora Deise, pastor Getúlio, pastor Jorge. Você sabe algum nome do filho de Penina? A Bíblia fala que ela gerou vários filhos. Só que ela gerou Samuel, ao qual nunca vai ser esquecido. Quando Deus te encontrar, quando Deus tiver um encontro com você, não importa quantos vão ser, não importa a quantidade, mas Ele vai gerar, Ele vai ter resultado. E a adoração que é feita diante de Deus, ela tem um resultado que nunca mais vai ser esquecido diante do Pai. Penina vai gerar, Penina vai ter muitos filhos, mas quando você gerar, ele pode ser solo, você pode ser tocar a guitarra, Juninho, mas quando Deus te usar, é através dela que você vai ser abençoado, é através de um único dom que Deus planejou para você. Então você quer ser Ana ou quer ser Penina? E eu quero te convidar a entender hoje que tipo de adorador você tem que ser. Se você ainda é aquele adorador confuso como Ana foi, é porque ainda ela não conhecia o local de colocar a sua adoração diante de Deus. No momento em que ela soube onde era o local de gerar para o Espírito, ela se tornou uma mulher abençoada. Quem quer ser um homem ou uma mulher abençoada diante de Deus? Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. A Bíblia tem falado a cada um de nós: se você quer ser filhos do Espírito, se você quer gerar pelo Espírito, clame pelo Espírito. Não seja alguém que seja um adorador que causa nas pessoas uma alegria momentânea, porque você canta bem, porque você prega bem, porque você ora bem. Não, mas seja um adorador
que onde você for, você vai impactar as pessoas. Feche seus olhos. Feche seus olhos essa noite e se pergunte que tipo de adorador você está sendo. Que tipo de adoração você está entregando diante de Deus. Às vezes nós estamos confusos em saber que tipo de adoração é a adoração correta. Que tipo de adoração, Senhor, eu tenho que te entregar. Mas Deus, Ele está aqui nessa noite te dizendo: é diante de mim que eu vou ouvir a sua adoração. É diante de mim que eu vou conceber aquilo que você precisa. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e eu estender a sua mão, essa cura de milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele cura você, mandou caminhar, deixaste o canto, mas a cama é na cara, pra não esquecer. Ele te curou, pra não esquecer. Quem a mão te estendeu, dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Você pode crescer, a glória dele, a honra dele. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, dê glória a Ele, exalte a Ele, dê glória a Ele, dê mais a glória a Deus. Será que neste lugar tem alguém que vai entregar seu coração diante dele? Será que neste lugar tem pessoas que vão entregar sua adoração diante do Senhor? Eu te convido nessa noite a levantar suas mãos, a levantar suas mãos o mais alto que você puder. Se você até hoje ainda não descobriu, Deus, Ele te convida nessa hora. Deus, Ele te convida neste momento, aquele que tem a adoração dentro de você, mas aqui ainda não despertou, para que o Espírito de Deus tem para você. Deus te convida nessa noite a vir aqui à frente. Os pastores vão orar por você. Às vezes você se encontra em uma situação de dúvida, em uma situação que você não sabe aonde ir, mas Deus, Ele te convida nessa hora. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Levante suas mãos e louve o Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas e a conceder a tua mão, essa cura de milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas Ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar, deixaste o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer. Ele te curou, pra não esquecer. Quem a mão te estendeu, agora é Ele, agora é Ele.
venha abençoar a semana de cada um, que Deus venha abençoar a família do irmão David, que venha usar ele mais e mais, em nome de Jesus. Tem algum recado, pastor? Fique tranquilo. Queria te convidar, se for de pé, para fazer uma oração, para encerrar o culto, em nome de Jesus. Glorioso é o nome do Senhor. Deus Santo, Deus misericordioso, Pai querido, eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor amado, que o Senhor nos concedeu, Senhor amado, de estar glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Pai querido, dá uma semana abençoada, Senhor amado, para os teus filhos, Senhor. Pai querido, que eles venham, Pai querido, permanecer, Pai querido, cheios da tua presença, Senhor amado, abastecidos, Senhor amado, para cumprir mais uma jornada, mais uma semana, Senhor. E desde já, Senhor amado, te agradecemos, Senhor amado, pelo teu nome, Senhor. Curve a sua cabeça e estenda as suas mãos. Que a graça de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje. Quem concorda diz amém.